Olá pessoal, meu nome é Edson Vieira, professor da FACE, da Universidade Federal de Goiás, e hoje estamos aqui para mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos tratar sobre as mudanças no IOF, como isso impacta o cidadão comum, como isso impacta as empresas, enfim, quais são os principais impactos das mudanças do IOF no Brasil. Então, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Então, pessoal, como eu disse, nós vamos trabalhar com os impactos das alterações do IOF no dia a dia do cidadão comum, no dia a dia das empresas, enfim. O que essas mudanças podem causar para nós, cidadãos comuns, para as empresas, para os investidores de um modo geral. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, o que é o IOF? Então, o IOF é um tributo federal aplicado, né, sobre as operações financeiras, como empréstimo, operações com câmbio, seguros e investimentos de um modo geral, né? Então, esse imposto ele tem a função de ajudar o governo a fazer a regulação na economia, né, ajustando a política de acordo com a política monetária que está em vigor em cada momento, mas, claro, né, contribui muito para que o governo tenha uma arrecadação de impostos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, com essas mudanças aí, o governo esperava ter mais 20 bilhões de reais nesse ano, e isso é cerca de 60 bilhões de reais em 2 anos. A gente não sabe exatamente como é que vai ser esse valor agora, porque o governo acabou provocando algumas mudanças, né, dada a repercussão disso sobre o mercado financeiro, mas de qualquer modo é um imposto que tem dois papéis, né, de regulação da economia, no caso do mercado financeiro, e de arrecadação de receitas. E as alíquotas vão variar, e a depender do tipo de operação, e a gente vai ver isso com calma. Então, como eu falei para vocês, o IOF incide sobre as operações de crédito, pessoas físicas e pessoas jurídicas, operações de câmbio, seguros e sobre os títulos, negociações de títulos e valores mobiliários. Uma coisa importante em relação ao IOF, pessoal, é que o governo tem tentado aí algumas medidas para promover o ajuste das suas contas, mas não tem conseguido realizar isso porque muitas dessas medidas necessitam de aprovação do Congresso. Então, o governo acabou não tendo condições de fazer esse ajuste, o déficit público tem continuado a aumentar, o governo estava com dificuldade, continua com dificuldade para fechar as contas nesse ano, anunciou aí um contingenciamento e junto com o congelamento de despesas no valor de 31 bilhões de reais para ajustar essas contas, mas mesmo assim precisava de mais receitas e muitas dessas receitas dependem de aprovação do Congresso. A vantagem, uma das vantagens do IOF nesse sentido é de que não necessita dessas aprovações no Congresso Nacional. Isso pode ser feito por um decreto do presidente da República, como foi feito no dia e já passa a vigorar no outro dia. Então, essa é uma vantagem muito grande para o executivo em relação a outras mudanças que requerem alterações no Congresso Nacional. Então, no caso das operações de crédito para pessoa física, o que nós temos hoje? Nós temos uma alíquota fixa que é aplicada no ato da contratação de um crédito, que é de 0,38%. E uma alíquota diária de 0,0082% ao dia, que é limitada a 3% ao ano. Esse 0,0082% ao dia acaba sendo equivalente aí a cerca de 0,25% ao mês. De qualquer modo, é limitado a 3% ao ano, né? Então, isso é aplicável a empréstimos pessoais, financiamento e até ao uso do cheque especial. Se você fizer um empréstimo de R$1.000, você vai pagar 3,80, né, que se refere à alíquota de 0,38%, que é fixa no ato da contratação do empréstimo, e diariamente, aí, mas limitada aos 3%, 0,082%. Isso, no período de um ano,
vai dar R$ 29,93. Então, para quem faz um empréstimo de R$ 1.000 em 12 parcelas, vai pagar um total aí de IOF de R$ 33,73. O que mudou? Então, o que o governo mudou com essas alterações promovidas nessa semana? Nós tivemos uma mudança aí que atingiu, no caso das pessoas físicas, principalmente aquelas que gostam de viajar ou que têm algum tipo de interesse no exterior. Então, as operações com cartões de crédito internacionais, crédito, débito e até mesmo aqueles cartões pré-pagos, tinham uma alíquota de IOF, né, de 3,38% e agora essa alíquota é 3,5%. Na compra de moeda estrangeira em espécie, quando você vai comprar dólar, vai comprar euro, né? Antes você pagava 1,1% e agora vai pagar 3,5%. E nas remessas para o exterior, para aquelas pessoas que têm ali uma conta internacional para ser usada durante as suas viagens, nos pagamentos que ocorrem durante as suas viagens no exterior, pagavam 1,1% de IOF e agora vão pagar 3,5%. Uma outra mudança, pessoal, mas essa atinge mais aquelas pessoas de, vou nem dizer de alta renda, né, de altíssima renda. Outra mudança diz respeito ao IOF que incide sobre as operações com previdência privada, e nesse caso particular, as chamadas operações com o VGBL. Então, a gente vai ter uma nova alíquota de 5% sobre os aportes mensais que superam R$ 50.000. Então, depositou ali R$ 50.000 no VGBL, vai pagar 5% de IOF. Né? Então, o objetivo dessas medidas, de acordo com o governo federal, é de corrigir as distorções em planos utilizados como investimento por contribuintes de alto. No caso das empresas, pessoal, essas mudanças vão atingir tanto aquelas que não estão incluídas no Simples Nacional, quanto aquelas que estão incluídas nesse regime diferenciado de tributação. Então, no caso daquelas que não estão incluídas no Simples Nacional, elas pagavam antes uma alíquota fixa de 0,38%, como as pessoas físicas, como a gente acabou de ver, e uma alíquota diária de 0,0041%, metade daquela paga pelas pessoas físicas, né? Total anual aí de 1,88%. A partir de agora, essa alíquota fixa passa para 0,95% e a alíquota diária se iguala àquela paga pelas pessoas físicas, né? Então vai para 0,0082%, com teto anual maior do que aquele que vigora para as pessoas físicas, que é de 3%. Nesse caso aqui das empresas, é de 3,95%. Para as empresas que estão enquadradas no Simples Nacional, elas antes pagavam uma alíquota fixa de 0,38% e uma alíquota diária de 0,00137%, um teto anual de 0,88%. Agora, elas vão pagar uma alíquota fixa que é igual à alíquota das empresas que não estão enquadradas no Simples Nacional, que é de 0,95%, e uma alíquota diária de 0,00274%, com teto anual de 1,95%. Então, essas mudanças atingindo também os financiamentos para as empresas, né? Isso não é bom, porque as empresas já têm um custo de crédito muito elevado no Brasil. Quando você compara esse custo com os custos de outros países, a gente percebe que isso já é muito elevado e agora vai ficar mais oneroso por conta dessas mudanças no IOF. Para as grandes cooperativas, nós também passamos a ter uma alíquota de 3,95% ao ano. Essa alíquota é aplicável às cooperativas com operações de crédito acima de 100 milhões de reais por ano. Então, como eu disse, para as grandes operativas. Agora, no caso das cooperativas rurais, você tem a permanência da isenção, elas não vão pagar IOF a partir de agora. Para os empréstimos externos de curto prazo, eles continuam, eles eram isentos de IOF, né, e agora vão ter que pagar 3,5% para as operações inferiores a 365 dias.
Então, essa também é uma mudança importante, porque atinge aqueles agentes que captam recursos no exterior. Mas aqui essa medida ela acaba atingindo mais aquelas operações de curto prazo, né, que são mais especulativas, né? Aqueles agentes que captam recursos no exterior e aplicam aqui no mercado financeiro, obtendo lucro com a diferença entre o juro externo e o juro interno. Então atinge mais as operações de curto prazo. Nesse caso aqui, não atinge muito as operações de longo prazo, que são mais destinadas aos investimentos produtivos. Isso acaba sendo positivo. E o governo, né, acabou tendo um recuo parcial, porque essas medidas todas causaram bastante repercussão, né, especialmente no mercado financeiro. E aí você tinha uma alíquota que estava proposta de 3,5% para 0% no caso das remessas para investimentos no exterior. Então, as críticas, as preocupações com o controle de capitais acabaram fazendo com que o governo recuasse nessa medida, né? E as remessas de pessoas físicas para o investimento, como eu disse, tiveram sua alíquota mantida nesse caso aqui, em 1,1%. Então, pessoal, para as pessoas físicas, para o cidadão comum, as principais mudanças atingem aquelas pessoas que têm algum tipo de interesse no exterior ou que viajam com mais frequência para o exterior. Claro que a gente tem um aumento dos custos das operações realizadas com moeda estrangeira. Para as empresas, o que eu ressalto? O custo de financiamento no Brasil já é muito alto, porque a taxa básica de juros e as demais taxas de juros do mercado já são muito altas. Esse custo vai aumentar um pouco mais, tanto para as pequenas quanto para as grandes empresas, com essa mudança no IOF promovida agora, nesse mês de maio de 2025, aqui no Brasil. Vamos conversando, espero vocês na nossa próxima conversa aqui no canal. Um grande abraço.